Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma batalha setorial. Vocês querem saber qual empresa do setor elétrico comprar? Fica até o final do vídeo para passar por todos os pontos de uma análise fundamentalista entre Energias do Brasil, CEMIG e Copel. No nosso vídeo de hoje, vamos para a segunda parte da batalha setorial. Caso vocês não tenham visto, vai passar aqui no card a batalha setorial Energias Elétricas parte 1, que fiz comparação de TIET, TRPL, Taesa. Então, vamos para a segunda parte do vídeo agora de Energias Elétricas. Porta apresentação, EDP, Copel e CEMIG. A ideia do vídeo de hoje é trazer as três empresas que estão atuando nos três setores de energia elétrica: transmissão, geração e distribuição. Legal? Então, nós passamos por transmissão e distribuição no último vídeo, agora vamos para aquelas empresas que estão em todos os setores. Primeiro de tudo, que a gente sempre avalia, controle. Buscamos o quê? Empresas privadas, porque buscam uma extração de lucro, contra algumas vezes empresa que tem interferência estatal, pode pensar em outros motivos e não só uma extração de lucro. Então o que nós temos aqui? EDP, quase 50-50 entre free float e os majoritários. Tá? São duas EDPs, eu unifiquei só porque é tudo uma empresa privada, então unifiquei tudo numa coisa só. 49% praticamente de free float, excelente, o que a gente quer, empresa quase 100% privada. Copel, nós já vemos o quê? Tem Estado do Paraná, majoritário, ainda tem BNDES. Então, a parte da ação que é ordinária, você tem 10% de free float, muito baixo. Se você quiser ser acionista de uma empresa que tenha voto, né, que você quer ser sócio da empresa ordinária, você não consegue praticamente Copel, que a liquidez é baixíssima. CEMIG, mesmo ponto, free float bem baixo, Estado e BNDES. Então, dois órgãos do governo e você, minoritário, teria 27% do free float. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, que a gente vai querer unificar tanto a parte fundamentalista quanto de resultados. Fazendo um vídeo só, que foi uma indicação de um de vocês, em vez de ficar parcelando o vídeo, fiz de uma coisa só, então vai ficar um pouquinho mais longo. Por isso eu vou passar um pouco mais rápido. Caso vocês queiram, por favor, volte aí no vídeo para também não ficar aquela vídeo de 25 minutos aqui. Beleza? Segmentação, ponto super importante. EDP, melhor de todas, novo mercado, que a gente quer. Governança corporativa mais alta que tem, só tem ordinária, 100% de tag along. CEMIG e Copel, é a pior de todas, né? São do mesmo nível, mas é nível 1. Ainda tem o nível 2, que é o nível acima. Mas, pô, legal. As duas são iguais. Terceiro lugar, EDP, melhor de todas, novo mercado. Vai ficar em primeiro. Tag along, né? A gente já falou aqui. Pô, se a empresa for vendida, como é que acontece com o minoritário? EDP, 100% tag along. O que o majoritário receber, você recebe igual. Copel e CEMIG, 80% na ON. Então você recebe 80% da oferta. Na preferencial, zero. Como nós vimos, Copel, preferencial ordinária, liquidez quase zero, muito baixa, 10% de free float. Então você é meio que obrigado a comprar preferencial. Isso é um ponto péssimo, né? Então você imagina, você só consegue comprar praticamente a preferencial sem tag along ainda. CEMIG tem um pouco ainda de liquidez, mas também sem tag along na preferencial e 80 na ordinária. Então, como a gente falou, pô, tag along, essas coisas, você não tem muita familiaridade, passar um card aqui de valuation, que é um curso que eu fiz rapidinho, 5 vídeos, vocês conseguem pegar o jeito um pouco melhor desses pontos. Então, pô, péssimo, né? Copel e CEMIG de governança corporativa, claro que assim, né? Passando para o quadro final. Governança corporativa é muito mais que esses 3 pontos. Isso aqui é o básico. Pode ser que a EDP tenha um escândalo absurdo do CEO ganhando bonificações extras, como a gente tem próprio visto no caso da IRB, que é do novo mercado. Então, assim, ter um controle bom, ser de segmentação do novo mercado e só ter ordinária e sempre tag along, não protege o minoritário. Tá? Então, isso aqui é um inicial que vocês têm que fazer. Tem pessoas que odeiam, pessoas que têm Unity, que tem um governo no controle. Vou até fazer um vídeo explicando um pouco mais, um ponto de vista, sobre o governo no controle ou não. Então, sim, isso é o principal, não quer dizer que EDP, né, Energias do Brasil, nunca vai ter nenhum tipo de escândalo em relação à governança corporativa. Isso pode sim acontecer, mas é menos provável, visto que ela está nos melhores pontos possíveis da bolsa de governança corporativa. Indo para a rentabilidade. Uma coisa que a gente sempre fala muito aqui nos vídeos e no curso Valuation. Comparar esses indicadores todos fundamentalistas, tem que ser empresas do mesmo setor. Quando a gente comparou as distribuidoras versus as transmissoras, nós vimos N pontos onde tinha muita diferença muito gritante entre uma e outra, que a gente vê que a transmissora tinha múltiplos muito próximos das transmissoras e geradoras com geradoras. Aqui a gente consegue ver como são empresas que hoje estão convergindo para ter uma distribuição entre os setores bem parecidas, elas estão convergindo para indicadores muito próximos. Tá? Então a gente consegue ver o ROI, CEMIG teve um ROI muito alto no passado, mas hoje elas estão praticamente com ROIs muito próximos umas das outras. Que o ROI, né, é o lucro sobre o patrimônio líquido, quanto maior, melhor. E o ROI sempre vai ser maior que o ROIC, que a gente vai ver em seguida. Então a gente vê EDP e Copel praticamente pau a pau, né? EDP ficou um pouquinho acima. E CEMIG lá no passado foi muito melhor, mas hoje elas estão convergindo por um número muito próximo. ROIC, mesmo ponto, Copel está sempre mais abaixo,
EDP e CEMIG no passado iguais, hoje estão convergindo também para o mesmo ponto, onde a gente vê NBR um pouco acima, a gente vê também uma constância dela um pouco maior, que a gente vê CEMIG, uma salada, né, vai para cima, vai para baixo. Como a gente falou, a gente quer empresas que tenham isso altos e constantes, né? Então, assim, ter alto no último tempo, igual a gente pega a Copel, 2019 está muito acima da média dela. Será que vai ser sustentável isso? Então, como é algum outlier, né, algo fora do comum, talvez não seja tão bom olhar por esse indicador desses últimos 12 meses. Talvez você pegar uma média histórica que está mais próxima ali de 6%, seja mais ideal. Então, pô, ROIC muito parecido, ROI muito parecido, então rentabilidade, todas ficaram em primeiro lugar. A gente poderia colocar todos em primeiro, todos em terceiro, mas é basicamente, como elas ficaram iguais, não tem muita diferença entre uma e outra. Então, falando exclusivamente em rentabilidade, você poderia falar que Copel foi um pouco pior no ROIC, mas em linhas gerais, muito boas elas, não tem uma discrepância muito grande. CEMIG varia um pouco, mas não muito, mas pô, bem legal, bacana. Seguindo para as margens, né? Mesmo ponto, a gente vai ver, margem líquida muito próxima hoje em dia. Estão convergindo para negócios muito parecidos, então rentabilidade parecida, margem parecida, então quer dizer que empresas estão sendo geridas de formas quase que iguais em níveis de eficiência. Tá? Então assim, a gente consegue ver que margem líquida de CEMIG, a gente consegue ver que CEMIG até 2014 era meio que a melhor de todas, em termos desses indicadores. E de lá para cá sofreu bastante, e de 16 a 18 foi onde ela mais apanhou. Tá? Então, para margem líquida, o lucro em relação à receita bruta dela, tá? Na casa dos 10%, uma margem legal, né? Quanto maior, melhor, que a gente já comentou. Por que a gente quer uma margem líquida alta? Porque qualquer coisa que aconteça com a empresa e ela tem uma receita menor, ela ainda consegue entregar lucro. Porque se você tem uma margem líquida muito apertada, se ela fazer qualquer coisa ali naquele ano que é inesperado, ela vai dar prejuízo. Então é sempre bom buscar uma margem líquida ali próxima a 10% ou até acima, excelente. Se vocês forem ver Taesa e TRPL, putz, aquilo lá em cima, a transmissão tem margens líquidas super altas. Margem EBITDA, que é o EBITDA, né, que é a gente pode falar que seria o lucro operacional da empresa. Também sobre tudo que é margem, né, em relação à receita bruta. Copel é melhor do que todas, NBR na média e CEMIG está por último. Como a gente viu, né, CEMIG de 2015 para cá está pior, já foi melhor, e Copel nesses últimos 12, 24 meses melhorou o ROIC e margem EBITDA, então quer dizer que ela está tendo uma eficiência super legal nesses últimos tempos, e NBR negativo, está caindo esse ponto, também que está constante de 2016 para cá, mas tive que ter esse histórico de 15, está caindo. Lucro líquido, a gente vê, né, de novo, CEMIG, pô, uma barrigada ali em 16, que isso é péssimo, né? A gente quer que empresas sejam mais constantes. Caso de NBR e Copel, que a gente vê sempre aquele crescimento reloginho, né? A gente vê uma tendência. A gente consegue ver que de 16 a 18, que foi a parte mais de geração que sofreu, todas elas têm uma barrigadinha. CEMIG foi a pior de todas, né? A gente vê até no caso de Tiet, que ela também teve prejuízo nessa época, que ela é focada, né, em geração. Então, pô, a gente consegue ver que tem uma diferençazinha, mas Copel e NBR, a gente consegue traçar uma linha um pouco grosseira, ascendente. Mas esse gráfico é um pouco chato, né? Porque você pega CEMIG e lucros muito maiores, porque ela é uma empresa maior do que as outras, então trouxe esse gráfico aqui. Crescimento de lucro líquido. Um ponto mais legal. Então, crescimento do lucro líquido ano após ano em relação ao percentual. De CEMIG, de 17 para frente, pode considerar, né? Porque a base que ela saiu é uma base muito baixa, porque ela caiu muito. Então você vê que ela teve quase 100% de queda de um ano para o outro, ali na casa de 2016. A gente quer o quê? O caso da NBR é a melhor de todas. O que nesse gráfico nós estamos buscando? Uma empresa que tem que ficar sempre acima do zero, né, crescimento de lucro, e também que não tenha muitas oscilações. Então a gente vê que Copel também não ficou muito abaixo, mas ela ficou muito próxima a zero, não subia muito. A gente vê que a NBR, boa parte dela ficou acima de zero. Então de crescimento de lucro líquido, NBR, né, que é EDP, foi a melhor de todas. Então, sobre lucratividade, margem líquida, pô, reloginho todas bem parecidas. Lucro líquido, Copel ganhou, né? Teve um crescimento maior. Só que o crescimento de lucro líquido, ano após ano, EDP, como a gente falou, também foi mais positivo. Então, beleza? Então, a gente consegue ver nesse gráfico que EDP, né, e Copel ficaram meio que muito próximos uma da outra. Copel ganhou na margem EBITDA, que foi o desempate entre as duas, em termos de lucratividade. Indo sobre o PL. Eu sempre trago o PL aqui, mas eu não vou comentar nada com ele, porque ele, a gente sempre fala, é uma bagunça, né? Tem esses outliers aqui, quando o lucro é muito baixo, o PL vai lá para cima, tem prejuízo, o PL fica negativo, então a gente gosta de trazer mais para vocês terem uma ideia, mas você consegue ver que nos últimos tempos elas têm negociado a múltiplos muito perto de preço. Então, né, varia sempre ali na casa dos 15 a 5, tá? Não tem muita oscilação muito brusca. E tirando, né, 2016 a 2019, tirando essa questão de geração, que eu comentei, né, que teve uns outliers, também no passado negociava múltiplos muito baixos, muito próximos, só a CEMIG que teve ali 13 a 14, que teve algo um pouco abaixo do normal, mas você vê múltiplos bem próximos uns dos outros, que é o que a gente espera, né? Como a gente comentou no último vídeo, tem muita discrepância em empresas de setores diferentes. Como
quando a gente compara empresas de setores iguais, ficam mais parecidos. EV/EBITDA, outra métrica de lucro, de preço, entre Price e Value sobre Earnings Before Interest Rate, Depreciation e Amortization. Então a gente pega a CEMIG, pior de todas, né? Porque nesse caso, quanto maior, pior, porque você quer pagar mais barato pela empresa. Então a gente vê, pô, CEMIG, um preço um pouco mais acima, a gente vê que NBR é um pouco mais constante esse múltiplo, e também normalmente num patamar um pouco menor do que as outras. Copel também está agora, né? Recentemente 2020 ficou menor, a gente consegue ver que NBR acaba ficando um pouco mais baixo, mas a gente comenta, preço, o que importa é o hoje, não o passado. Então, a gente passa por último PVP, depois já vê o preço de hoje, como é que elas estão. CEMIG, PVP muito alto lá atrás, a gente consegue ver que NBR e Copel muito próximos uma das outras, e hoje em dia, convergindo para negócios parecidos, também estão quase mesmo múltiplo entre PVP. Como a gente comenta, o que importa é o preço de hoje, né? Não o preço que ela ficou negociada o ano passado. Você vê Copel, PL melhor, PVP melhor e NBR, EV/EBITDA melhor. Porque também deu algum problema no Estado Se Investe, que eu tenho que trazer esse site gratuito, né, para vocês terem acesso a essa informação. Um ponto que eu esqueci de comentar, todos os gráficos, informações que a gente utiliza aqui, vem do site Com Dinheiro, tá? Então muitas pessoas perguntaram, vindo comentando, a gente usou Com Dinheiro aqui, é uma plataforma paga, mas tem todas as informações lá e acaba sendo muito benéfico para quem gosta desse tipo de assunto. Então, beleza. Como a gente comentou, PL, essas coisas, para que seja mais barato, tem que analisar os outros indicadores. Como ROI, ROIC e margens são muito próximas uma das outras, nós não precisamos fazer muitos ajustes. Então a gente pode assim, considerar que Copel esteja o preço mais barato. Mas como você me fala, não é olhar isso e comprar Copel. Tem muito passo pela frente, não é um vídeo de 10 minutos comparando essas três empresas que vai fazer você comprar Copel ou NBR. Você tem que estudar muito mais sobre essas empresas para tomar essa decisão final. Passando sobre endividamento, os últimos pontos, né? Dívida bruta sobre EBITDA, CEMIG, maior de todas, elas vêm numa crescente. Isso porque a gente vê, né, por causa da NBR, está cada vez mais crescendo a parte de transmissão dentro da empresa. E quando a gente tem transmissões, a gente, no caso de Taesa, consegue ter dívidas maiores, que são da previsibilidade da concessão. Então, é algo de se esperar que elas comecem a aumentar um pouco mais essa dívida caso elas migrem um pouco mais para a transmissão, que faz um pouco mais sentido, que é uma receita mais recorrente, é algo mais reloginho. Então, dívida bruta, EDP ficou em primeiro, que teve menos dívida, CEMIG por último, né, que dívidas que oscilam muito e também mais altas, e Copel em segundo. Então, agora, falando de onde elas atuam, tá? Quais são os setores. Aqui é o resumo de cada uma delas. Então, EDP, como eu comentei, ela está começando a transmissão, então representa só 0,2% da receita dela, muito baixo ainda. Copel já representa um pouco mais e CEMIG, transmissão é a parte maior. Geração, EDP e Copel são os maiores e hoje CEMIG, o que mais conta dela é distribuição. Então, esses são os principais pontos. Outros aqui acabam sendo muito relevante, mas você consegue ver isso aqui no site da XP. Tem um resumo das energias elétricas, tá? Explicando no detalhe cada uma delas. Então aqui mais para vocês entenderem de onde vem a receita de cada uma delas. Eu comentei, a EDP está querendo aumentar essa parte de transmissão e por isso que tem um pouquinho de diferença em alguns indicadores. Agora, que a gente trouxe drawdown. A gente trouxe num dos estudos também, essa parte de drawdown, e é algo um pouco diferente do que vocês veem. Vocês veem um gráfico que é para cima do preço, esse drawdown é da queda das ações. O que eu quero trazer com esse gráfico? Para mostrar que, por exemplo, quem comprou as ações em 2012, ali dia 2 de 1 de 2012, e carregou elas praticamente até 2 de 1 de 2019, não fez mais nenhum aporte. Fez um aporte lá, 2 de 1 de 2012, e carregou até agora. Essa pessoa ficou esse tempo todo, 7 anos mais ou menos, sem ver um lucro na cotação da empresa. Tá? Sempre falando da cotação aqui. Então isso nos mostra quanto tempo que você fica abaixo do preço de entrada. Tá? Isso é muito bom mostrar para vocês verem que, por mais que sejam empresas boas, do setor super perene, não quer dizer que reloginho todo mês vai ficar um preço acima. Tá? Então é muito importante vocês terem a noção que investimento em ação é por longo prazo, vocês podem ficar muito tempo com preço abaixo. Não é que você ficou praticamente 6 anos com preço abaixo de entrada, porque a empresa é ruim. Tá? Então é sempre importante vocês terem essa ideia. E também outro ponto que eu comentei bastante quando a gente fez de saneamento, a gente pega 2008 e 2020, nós vemos que elas caem todas iguais, né? Que é o risco sistemático. Não tem como diversificar esse risco. Mas quando a gente pega de 2011 a 2019, a gente vê que tem flutuações bem diferentes entre uma e outra. A NBR foi aquela que menos caiu, né? Teve mais constância. Mas em termos que são fora de crise, a gente consegue diversificar esse risco, que é um dos pontos muito importantes para a sua carteira, ter empresas com risco diferentes. Agora esse traz a média móvel de retorno dos últimos 3 anos. E aqui que é isso aqui, né? A gente pega várias carteiras de 3 anos, tá? Então um prazo médio de investimento de 3 anos nas empresas, começando em 2008 e até 2009. Então a pessoa que fez esse primeiro investimento é a carteira lá de 2015, 2005, tá? Desculpa. E ela carrega por cada 3 anos e vai rolando essa carteira todo dia. Então todo dia de mercado existe uma carteira nova que vai ficar investida durante 3 anos
para nós termos uma ideia daquela pessoa que investiu durante 3 anos na empresa, qual que foi o retorno dela. Tá? Isso é um gráfico legal, mas acho que o mais importante é essa parte de barras. A gente consegue ver aqui até aumenta, né, o spread entre elas. NBR é uma empresa que nós podemos tomar a partir desse gráfico que é a menos arriscada. E por que a gente vê isso? Porque é aquela que tem menos oscilação entre o pior cenário e o melhor cenário. Tá? Então a linha vermelha, que é que dá 132%, foi aquela pessoa que teve a melhor performance num prazo de 3 anos. Então ela teria 132% de lucro em NBR, aquela pessoa que teve a melhor performance de todas. Só que a pior performance foi menos 28%. A pessoa perdeu 25% se ela ficou investida em 3 anos, nesses últimos 12, tá? E a média foi 37%. O que a gente consegue ver é que CEMIG, por mais que o melhor de todos foi super bom, né? 292, o pior foi menos 61%. E a média ainda foi menor do que NBR. Que a NBR, que é o pontinho, né, azul, foi que teve a melhor média de todas. A gente consegue ver que o spread entre o melhor e o pior da NBR é menor, né? Então é mais comprimido. Isso faz com que a empresa tenha menos volatilidade, né? Isso que esse gráfico mostra, e tenha um retorno um pouco mais constante. É aquilo, não é que é um reloginho, que você vai ficar 3 anos e vai ter resultado positivo. Teve o caso aqui da pessoa que perdeu 28%, mas é de esperar que a NBR seja uma empresa menos volatilidade. E aqui o último gráfico que a gente trouxe, para você dar uma olhada, é Dividend Yield, histórico das empresas. Tá? Tem alguns outliers ali, né? 2013, 2016, mas você vê que a média fica muito próxima da casa de 5%. Tá? Hoje elas estão muito abaixo desse preço, né, desse valor, porque juros mais baixos, a cotação tende a subir e também, né, o lucro desse ano talvez seja tão bom devido à crise. Mas você consegue ver que elas ficam muito próximas ali, né? No passado ficava entre torno de 10% a 5% e hoje, né, faz um tempinho ali, a partir de 2018 mais ou menos, fica abaixo de 5%. Você consegue ter uma ideia que também, né, como são empresas bem parecidas, atuam no setor elétrico, né, mas cada uma em algum ponto específico, elas têm múltiplos muito parecidos. Então aí cabe você, investidor, dar uma olhadinha depois no detalhe de cada empresa e ver aquela que você se sente mais confortável em investir. Legal? Espero ter ajudado vocês nessa análise. Compartilhe com um amigo seu caso ele também tenha dúvidas sobre essas empresas e continue assistindo a série aí que deve vir muito vídeo bom pela frente. Valeu!